Eu cumprimento a todos na doce e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Continuamos a nossa leitura, a nossa meditação no livro de Números, capítulo 3. Eis a história da descendência de Arão e de Moisés, quando o Senhor falou a Moisés no Monte Sinai. Esses são os nomes dos filhos de Arão: Nadab, o mais velho, Abiú, Eleazar e Itamar. Esses são os nomes dos filhos de Arão, sacerdotes que receberam a unção e que foram consagrados para exercer o ministério sacerdotal. Nadab e Abiú morreram diante do Senhor no deserto do Sinai, quando apresentaram uma oferta com fogo profano ao Senhor. Como não tinham filhos, somente Eleazar e Itamar serviram como sacerdotes durante a vida de Arão, seu pai. Então, o Senhor Deus disse a Moisés: Faz chegar a tribo de Levi e coloca à disposição de Arão, o sacerdote. Eles estarão a seu serviço. Encarregar-se-ão dos deveres que lhes cabem, bem como os deveres de toda a comunidade, na tenda do encontro, ao ministrarem no tabernáculo a habitação. Cuidarão de todos os utensílios da tenda do encontro encarregar-se-ão daquilo que compete aos filhos de Israel ao ministrarem no tabernáculo. Darás, pois, os levitas como servos a Arão e a seus filhos. Eles lhes serão doados pelos filhos de Israel. Designarás Arão e seus filhos a eles, e eles desempenharão o ofício sacerdotal. Porém, todo profano que se aproximar será condenado à morte sumariamente. O Senhor falou mais a Moisés e disse: Vede que eu mesmo escolhi os levitas do meio dos filhos de Israel, em lugar de todos os primogênitos, aqueles que entre os filhos de Israel abrem a madre. Portanto, os levitas são meus. Assim, todo primogênito me pertence. No dia em que feri de morte todos os primogênitos da terra do Egito, eu consagrei a mim todos os primogênitos de Israel, tanto dos homens como dos animais. Eles me pertencem, eu sou o Senhor. E o Senhor falou a Moisés no deserto do Sinai, ordenando: Recensearás os filhos de Levi segundo sua casa patriarcal e de acordo com seus clãs familiares, recensearás todos os homens da idade de 1 mês para cima. Moisés os recenseou conforme a ordem do Senhor, de acordo com o que o Senhor lhe havia ordenado. Esses são os nomes dos filhos de Levi: Gerson, Coate e Merari. São estes os nomes dos clãs: Gersonitas, Libni, Simei. São esses os nomes dos clãs coatitas: Amram, Izar, Hebron e Uziel. E esses são os nomes dos clãs Meraritas: Mali e Muzi. Foram esses os líderes dos clãs levitas. De Gerson originaram-se o clã Libnita e o clã Simeita. Eram esses os clãs gersonitas. O número de todos os que foram contados do sexo masculino de 1 mês de idade para cima foi 7.500. Os clãs dos gersonitas tinham que acampar a oeste, atrás do tabernáculo. O príncipe líder das famílias dos gersonitas era Eliasaf, filho de Lael. Os filhos de Gerson tinham na tenda do encontro a responsabilidade de zelar do tabernáculo, da tenda, da sua cobertura, do véu, a grande cortina da entrada da tenda do encontro, das cortinas do átrio, do véu, da entrada do átrio, da cortina que rodeia o tabernáculo e o altar, como também das cordas e de todos os detalhes que estavam relacionados diretamente com o serviço a eles outorgado. De Coate se originaram os clãs Amramitas, Izaritas, Hebronitas e Uzielitas. Esses são os clãs coatitas. O número de todos os do sexo masculino de 1 mês de idade para cima foi de 8.600. Os coatitas foram encarregados de cuidar do santuário.
Os clãs dos coatitas acampavam ao lado sul meridional do tabernáculo. O príncipe da casa patriarcal dos clãs coatitas era Elisafã, filho de Uziel. Tinham a responsabilidade de zelar da arca da mesa, do candelabro, dos altares e dos utensílios do santuário com os quais ministravam do véu e de tudo que fazia parte desse serviço. O príncipe dos levitas era Eleazar, filho de sacerdote Arão. Ele exercia a superintendência de todos aqueles que zelavam pelo santuário. De Merari originaram-se o clã Malitas e o clã dos Musitas. Eram estes clãs Meraritas. Esses os clãs Meraritas. O número total dos homens recenseados de idade de um mês para cima foi de 6.200 homens. Ou pessoas, né? De 6.200 homens. O príncipe da casa patriarcal dos clãs Meraritas era Zuriel, filho de Abiail, e eles tinham de acampar ao lado norte setentrional do tabernáculo. Os Meraritas tinham o dever de cuidar das armações do tabernáculo, dos seus travessões, das colunas, das bases de todos os seus utensílios e de tudo o que implicava esse serviço, bem como das colunas do átrio, do pátio, ao redor de suas bases, suas estacas, suas cordas. Finalmente acampavam a oriente, a leste, diante do tabernáculo, em frente da tenda do encontro. Moisés e Arão e seus filhos, que tinham o encargo do santuário em favor dos filhos de Israel, todo estranho que se aproximasse devia ser prontamente executado. O total dos levitas recenseados que Moisés enumerou segundo os clãs, conforme a ordem do Senhor, o número de todos os do sexo masculino de um mês de idade para cima foi 22.000. Então disse mais o Senhor a Moisés: faz o recenseamento de todos os primogênitos homens dos filhos de Israel de idade de um mês para cima e faz a soma dos seus nomes. Em seguida, em lugar de todos os primogênitos de Israel, tomarás para mim os levitas. De igual modo, o gado dos levitas, em lugar de todas as primeiras crias dos rebanhos dos israelitas. Eu sou o Senhor. Assim conforme o Senhor lhe havia ordenado, Moisés contou todos os primeiros filhos dos filhos de Israel. O recenseamento dos nomes dos primogênitos do sexo masculino de idade de um mês para cima deu o número total de 22.273. Então falou o Senhor a Moisés e disse: toma os levitas, oferece-os em lugar de todos os primogênitos dos filhos de Israel, e os rebanhos dos levitas em lugar dos rebanhos dos israelitas. Os levitas serão meus, eu sou o Senhor. Para o resgate dos 273 primogênitos dos filhos de Israel, que excedem o número dos levitas, tomará 60 gramas de prata com base no peso padrão do santuário, que são 12 gramas. Darás esse valor em prata a Arão e os seus filhos para resgate daqueles que são excedentes. Moisés recolheu toda a prata devida ao resgate daqueles que excederam o número dos levitas. Dos primogênitos, dos filhos dos israelitas, ele recebeu um valor em prata correspondente a quase 16,5 kg, com base no peso padrão do santuário. Moisés deu toda a prata acumulada com esse resgate a Arão e a seus filhos, segundo a ordem do Senhor. Tudo conforme o Eterno havia ordenado a Moisés, ele fez. Queridos, assim como os aparelhos elétricos foram criados para funcionar ligados em redes elétricas específicas, nós, os seres humanos, também fomos criados para funcionar perfeitamente, mas conectados sempre à fonte de energia chamada Deus. E eu acho que nós já entendemos isso, né? Quando o homem ignora Deus, ele mesmo decreta o caos para si e para os que vivem à sua volta.
A vida de um homem sem Deus, ela se torna muito complexa e muito difícil. A mente vai vivendo cheia de dúvidas, o coração sempre cheio de aflição, de angústia, de incerteza. Daí vem as depressões, as doenças. Ah, queridos, um homem sem Deus gera filhos sem Deus e forma uma família sem Deus. Família sem Deus formam uma nação sem Deus. E certamente essa nação vai viver sempre em crise. Famílias sem Deus vivem em crises, de geração em geração. Uma nação sem Deus faz do dinheiro o seu Deus. Uma família sem Deus faz do dinheiro o seu Deus. E essas pessoas depositam no dinheiro a sua segurança. E é aí que se instala o caos completo. A ganância vai tomando espaço, a instabilidade é a sócia majoritária e a imoralidade vai crescendo desenfreadamente. A ganância vai tomando espaço. Ah, isso é terrível, queridos. E é nessa hora que Deus levanta líderes espirituais para usar como ferramentas para combater as forças imorais da corrupção. Não se enganem, queridos, porque toda quebra da lei de Deus, todo desvio de conduta é uma imoralidade e é corrupção. Aqui, os levitas eram os sacerdotes, os líderes espirituais, instituídos por Deus, exclusivamente para o serviço do santuário e para o serviço do povo de Deus. Queridos, os cristãos são sacerdotes instituídos por Cristo na cruz, para o serviço do reino do seu Pai. Isso precisa ficar muito claro na nossa vida, porque eu vejo muitas pessoas que vivem nas igrejas, queridos, elas congregam, são batizadas, passam anos e anos, gastam anos da sua vida, sem entender qual é o chamado delas. Eu ouço pessoas me dizendo isso. Irmã, não entendi ainda, não sei qual é o meu chamado. Esse é o chamado, querido. Presta atenção nisso. Os levitas eram sacerdotes, eram os líderes espirituais, instituídos por Deus. O chamado era isso. Era para fazer o serviço do reino de Deus. Para trabalhar para o reino de Deus, para o seu povo, para o povo de Deus. Esse é o nosso chamado. Nós somos sacerdotes instituídos naquela cruz por Cristo, para o serviço exclusivo do reino do seu Pai. E é por isso, queridos, que as orientações de Deus que foram dadas aqui são para nós, são fundamentais para a nossa vida. Deus ordenou que Moisés dividisse os levitas no ministério de forma estratégica. Então, dos versículos aqui do 1 até o 4, o serviço do culto, a adoração era realizada diariamente, exclusivamente pelos sacerdotes. Quem é que está apto a trabalhar no reino de Deus? Os sacerdotes. Quem é sacerdote? Os cristãos genuínos. A morte fulminante de Nadab e de Abiú tem que servir de aviso para todas as gerações, todas, de que o ministério espiritual junto com o povo de Deus não pode ser feito irresponsavelmente, não pode ser feito relaxadamente, não pode ser feito de qualquer forma. Os verdadeiros líderes espirituais, eles pertencem a Deus e eles devem viver exclusivamente para o serviço do reino.
E é por isso que os levitas foram dispensados do serviço militar para batalhar na guerra espiritual, porque eles tinham que cuidar somente do santuário, do serviço do santuário, de como o povo estava indo, não permitindo de jeito nenhum tipo de profanação. É por isso que os filhos de Arão morreram, né? Foram fulminados porque ofereceram fogo estranho, porque fizeram as coisas do jeito deles e não do jeito de Deus, porque não seguiram as instruções de Deus à risca. Dos versículos 5 aqui até o 39, Deus ordena que os levitas sejam consagrados a Ele e cuidem do tabernáculo e do seu transporte na travessia do deserto. Esse era o serviço deles. Deus dividiu essas funções com 3 famílias de levitas, Merari, Gerson e Coate. Depois, nos versículos 39 até o 43, nós vemos que os levitas não foram contados como guerreiros, mas como líderes espirituais para lutar contra as forças do mal, perseverando na verdadeira adoração. Eles foram escolhidos por Deus para servir no lugar de todo primogênito dos filhos de Israel. E eles eram 22.000 levitas e eram 22.273 primogênitos. Amados, queridos, Deus exige que os líderes espirituais se preocupem exclusivamente com a salvação do povo, desenvolvendo corretamente a função para que foram separados. Os cristãos foram separados para trabalhar na obra da salvação do pecado, lutando contra o mal em todo o tempo. Se os que ocupam o lugar de liderança espiritual exercem as suas funções biblicamente, o povo os respeita. A imoralidade e a corrupção não encontram berço para descansar e para crescer, né? Mas ao contrário do que muitos pensam, ministério é serviço. A função desse serviço é arrancar almas da escravidão do pecado. Ministério é um trabalho de muita responsabilidade com Deus e com o povo de Deus. Aqui nesse capítulo nós temos um termo de responsabilidade. Esse termo de responsabilidade aparece 6 vezes aqui. A responsabilidade é tão grande, mas tão grande, que a partir aqui dos versículos 44 até o 51, até o final, nós vamos ver que foi necessário um ajuste ritualístico por causa do excedente dos primogênitos israelitas. Então, queridos, viver exclusivamente para o Evangelho é uma exigência de Deus para líderes espirituais. E isso inclui muito trabalho e nenhum lucro, além de almas que já foram compradas. E, portanto, já tem dono, né? Então, o rebanho não é teu, o rebanho não é do líder espiritual. O rebanho já foi comprado, é de Jesus Cristo. E se tu realmente foi chamado como líder espiritual, como líder espiritual do reino de Deus, o trabalho é árduo, não tem nenhum tipo de recompensa aqui, nenhum lucro. Nenhum lucro. É muito trabalho e nenhum lucro, a não ser nas almas que já foram compradas, como eu disse.
O apóstolo Paulo e o apóstolo Pedro disseram que a exigência do trabalho exclusivo para o reino do Evangelho de Deus está muito bem fundamentada, porque há muitos ignorantes e instáveis distorcendo as escrituras, introduzindo secretamente heresias destruidoras, atraindo muitos seguidores e satisfazendo seus interesses ambiciosos. Eles estavam falando das pessoas que se apresentam como líderes espirituais do reino de Deus, mas elas estão interessadas em aparecer. Elas são cheias de eu fiz, eu disse, eu faço, eu aconteço, eu mando. Aqui na minha igreja quem manda sou eu. Aqui quem dá as ordens sou eu. A igreja tem um líder, tem não sei o quê, tem. Nós estamos ali como quem está ali como líder, está ali para cuidar do rebanho que não é dele, para alimentar. Como é que tu vai alimentar se tu não se alimenta dessa palavra? Como é que tu vai cuidar das ovelhas do rebanho de Cristo se tu não aprende essa palavra? E se pior ainda, se tu aprende essa palavra e não aplica os princípios de Deus na tua vida? É uma responsabilidade muito grande, queridos. Pedro e Paulo já sabiam disso, né? Já estava acontecendo isso naquele tempo. Querem cargos, querem nomes, querem títulos, querem lucro. Querem tudo, menos o trabalho. Tem várias desculpas para não fazer o trabalho do jeito que Deus manda. Mas essas desculpas não vão servir quando tu tiver que te apresentar ao Senhor. Queridos, é por isso que existe a necessidade realmente real de líderes espirituais fiéis que ministrem com responsabilidade, enfrentando os desafios dos lobos vorazes, terríveis. É preciso, e Deus levanta líderes espirituais que estão dispostos a dar a vida pelo Evangelho de Cristo, que estão dispostos a dar a vida pelas ovelhas para que nenhum lobo as leve. A pregação da palavra de Deus é o meio que comunica ao mundo as palavras da vida eterna, para o aperfeiçoamento dos santos, na santidade e no conhecimento de Deus. O trabalho dos ministros do Evangelho inicia na pregação e devem continuar vigiando pelas almas, como os que têm que dar contas a Deus. Sabendo, né? Vigiando pelas almas, como os que têm que dar contas a Deus. Ensinando, repreendendo, exortando com toda a longanimidade na santa doutrina bíblica. Quem disse isso foi o apóstolo. Isso é uma exortação para nós. O ministro do Evangelho, ele foi chamado para pregar, vigiar pelas almas em todo o tempo, como quem sabe que vai dar conta a Deus, ensinando, repreendendo, exortando com toda a longanimidade na santa doutrina bíblica. O profeta Malaquias também disse que a mentira prosperou por causa da negligência de muitos líderes espirituais. O falso evangelho tem crescido muito e é por causa da negligência dos líderes espirituais. Todo cristão genuíno ocupa o lugar de sacerdote nos dias de hoje. E é
Por isso, queridos, que todo cristão tem que lembrar do aviso dado ao povo através de Nadab e Abiú. Isso é sério, muito sério. O trabalho no reino tem muitas responsabilidades, muitas exigências, nenhuma remuneração, nenhum reconhecimento. O trabalho é árduo, mas ao prestar contas desse trabalho, o rei vai receber os seus fiéis trabalhadores com um grande banquete que será desfrutado por toda a eternidade. E esse dia, queridos, está chegando. Esse dia está chegando, o dia em que todos os cristãos vão prestar conta. E vão prestar as contas ao nosso mestre, ao rei. E é nesse dia que o rei vai nos dizer: entra, bendito do meu Pai. Ou ele vai dizer: te afasta de mim, porque eu nunca te conheci. Essa é a frase mais triste que alguém pode ouvir. Porque não é para hoje, mas é para toda a eternidade. O que é que tu vai ouvir, querido? Que Deus nos abençoe e nos guarde, que Ele perdoe os nossos pecados, que Ele tenha misericórdia de todos nós e que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre todos nós. Um forte abraço e até o próximo capítulo, em nome de Jesus. Amém.